Uma exposição muito especial sobre a experiência que todos nós coletivamente tivemos nos últimos 2 anos, o isolamento e a pandemia. Feita por um dos meus artistas contemporâneos favoritos, o inglês David Hockney, e que está no L'Orangerie de Paris e que acaba tendo tudo a ver com as ninféias de Monet. Um ano na Normandia. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa experiência simplesmente maravilhosa depois da vinheta. Oi, sou eu aqui, Amanda, novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre a exposição de David Hockney, um artista inglês dos meus favoritos pessoais entre os contemporâneos, que está nesse momento no Museu do L'Orangerie, lá em Paris, e que eu tive também o prazer de ver agora nas minhas férias, lá na cidade, em janeiro, e que eu sabia que eu ia ver essa exposição, eu dei uma preparada, eu li um pouco sobre, mas assim, não esperava ser tão magnífica quanto ela é. Não esperava que ela fosse ser tão profunda, falar tanto sobre o que todos nós, né, enquanto mundo, enquanto, né, todos nós seres humanos do planeta Terra, vivemos nos últimos 2 anos, e por que é tão adequado e tão coerente que ela esteja no L'Orangerie junto das ninféias do Monet. Essas obras foram feitas pelo David Hockney, chamada, né, Um Ano na Normandia, durante um ano de confinamento, né, um ano de quarentena na sua casa na Normandia, e que toca em muitos temas que são muito centrais para a obra do Hockney: natureza, cor, luminosidade, prazer, hedonismo, enjoyment, assim, né, aproveitar a vida, viver uma vida, né, o máximo possível, né, rodeada de prazeres, de fruições sensoriais e estéticas. Fala também sobre, né, a experiência da solidão, do confinamento, a angústia, os medos todos, né, que o mundo vivenciou nesses últimos 2 anos, mas também fala como, né, a perenidade da natureza, como a natureza sempre vence, como, né, o sol vai nascer amanhã mais uma vez e a primavera voltará. E também um tema que é bastante importante na obra do Hockney, que é não apenas, né, a luz, a natureza, o entorno e a importância das cores, mas também a sazonalidade. E isso tem uma coisa que é muito interessante também a ver com a sua biografia. Mas, calminha, vamos começar do começo. Os meses, né, os últimos 2 anos, tiveram muitas facetas, né, para todos nós, muitas delas tristes, chatas e solitárias. Para o David Hockney, esse período trouxe a oportunidade de criar essa obra simplesmente magnífica, concebida ao longo de um ano inteiro passado na França. Desde 2019, o artista britânico vive na Normandia, numa casa tranquila com um jardim que pode observar da sua janela. Ele então teve a ideia de, em um desses períodos, né, de lockdown, usar essa visão pacífica para criar o seu próximo trabalho. Assim que o ciclo começou, o primeiro bloqueio em março de 2020 foi anunciado. Acabaram-se as piscinas californianas, que são super típicas, né, do seu trabalho. As pessoas pensam muito no David Hockney, pensam muito na Califórnia, onde ele viveu décadas, e sobre o seu retrato de piscinas. E aqui a gente olha, né, para um cenário campestre, um cenário, né, interiorano, um cenário pastoril. O pintor optando então por dedicar-se a uma atmosfera enraizada na paisagem francesa. Munido do seu iPad, David Hockney começa a representar as mudanças da natureza, suas cores e texturas. A sua inspiração, a tapeçaria Rainha Matilda, de 70 metros de comprimento, que ele observou, né, que ele viu durante a sua visita ao Museu de Bayeux. Esse friso, essa tapeçaria, relata a conquista da Inglaterra por Guilherme, o Duque da Normandia, e fez o pintor de 83 anos querer contar a história da chegada da primavera. A proibição de sair, de se reunir em grupos, de viajar, de cruzar fronteiras, mudou muita coisa na nossa experiência, né, enquanto indivíduos e enquanto civilização, né, e enquanto seres sociais que somos, né, assim, acho que para sempre, né, a gente vai trazer a memória e esse trauma, né, em maior ou menor grau, individual e coletivo, né, porque foi uma coisa partilhada, então um trauma coletivo de certa forma, né, desses períodos, né, de não poder sair, de não poder se reunir, de não poder encontrar, de não poder, né, agregar, de não poder, enfim, né, então assim, acho que enquanto estivermos ainda vivos, né, teremos essa memória desse período, de todas as marcas que isso, né, deixou nos afetos, né, no psicológico, né, nas psiqueias, né, nas nossas
vivências, né, em diferentes graus, para cada pessoa de um jeito, mas que, né, as cicatrizes, né, e sequelas que isso deixou, né, na experiência e na vivência de cada pessoa. E sobre isso ele começou a se debruçar enquanto ele estava trancado, então, nessa sua casa na Normandia. Mas o que ele percebeu é que, assim, tudo isso foi uma coisa de muito impacto para nós, indivíduos, né, para nós, seres humanos, mas que o mundo, de uma forma maior e mais complexa, continua, né, a vida continua. Isso foi uma coisa que eu acho que foi muito importante se apegar muitas vezes, né, a vida continua e tudo passa e tudo muda, e o mundo já passou por traumas outros infinitos, né, outras pandemias, outros traumas, outras, né, questões gravíssimas inúmeras vezes, e o mundo sempre continuou, né, e o mundo sempre continuará. E a força da natureza também, né, ele percebeu que, né, a primavera ia chegar de novo, e outro verão viria, e depois um outro outono, e um outro inverno, depois desse outro inverno, mais uma primavera viria de novo, e que, apesar de tudo, a natureza continua, o tempo continua, e que, como tudo isso é muito maior do que a nossa experiência individual, humana, pandêmica ou não importa, né? Mas assim, mas como existe uma outra coisa, um outro ciclo que é muito maior, né? Muito mais perene, muito mais forte, como a natureza e o tempo, os ciclos da Terra são muito mais poderosos e fortes do que a nossa mera existência, né? Pandêmica ou não, trancafiados ou não, vivendo o nosso cotidiano normal ou não. Ele, ele percebeu, né, que o mundo continua a girar e as estações continuam a passar. Então, né, durante esse período na sua casa na Normandia, o Hockney criou, né, uma espécie de uma tapeçaria pintado usando também o seu iPad, medindo 80 metros de comprimento e retratando a renovação imutável da natureza. Enquanto o nosso mundo moderno está parado, a pintura digital permite que Hockney crie com rapidez e precisão mais de 100 de imagens. Dos matizes de verde nas árvores ao fluxo do rio em seu leito, ao estouro das flores que brotam com a chegada do clima quente, a exposição Um Ano na Normandia nos lembra que depois da humanidade, o mundo continuará e continua. Ele está exposto na galeria principal do Orangerie e nos lembra muito as ninféias do Monet que estão no mesmo edifício. A Orangerie é o lar das 8 enormes pinturas das ninféias do Monet, um tema que o Monet pintou em diferentes horas do dia, em diferentes épocas do ano, por 40 anos. O Monet deu as pinturas para a França no final da Primeira Guerra Mundial para dar conforto a um país devastado e exausto da batalha. Da mesma forma, as pinturas das estações do Hockney, à medida que se desenrolavam ao longo de um ano na sua casa na Normandia, fornecem socorro para as nossas almas cansadas da pandemia. Aqui eu estou citando o Hockney. Quando o bloqueio veio em maio de 2020, as Olimpíadas foram canceladas, eu percebi que não poderiam cancelar nem a primavera, nem o verão. A primavera daquele ano foi especialmente linda para mim. E só para lembrar, o Hockney nasceu em 1937 em Bradford, na Inglaterra. Bradford é uma cidade que se destacou durante o século XIX graças à produção de têxtil que era possível por causa da disponibilidade de carvão. Como o Hockney disse recentemente numa entrevista ao Guardian, enquanto ele crescia em Bradford, ele cresceu acostumado, né, com uma cidade muito, muito, muito negra. Os prédios eram totalmente pretos de carvão. A cidade era muito poluída e o tempo bom. English weather, você sabe como é. É possível que toda a trajetória de Hockney possa ser creditada ao carvão e à poluição de ar? Pode ser, provavelmente. Assim que pôde, Hockney fugiu da Inglaterra para o ensolarado sul da Califórnia, onde ele permaneceu por 40 anos. Within 1 week of coming here, I'd never driven before. I got a driving license, bought a car, got a studio, got a living. I thought, this is the place.
And I thought, it's so sexy, all these incredible boys. Everybody wore little white socks then. It's always sunny. Los Angeles, it was really 3 times better than I thought it would be. Los Angeles was almost the first place I'd ever drawn. There were no paintings of Los Angeles. People then didn't even know what it looked like.